Salve, salve para você que nos acompanha. A partir de agora estamos aí ao vivo com você na TV Você em Pauta. Eu sou Rafael Furquim e nós estamos por aqui. Hoje o time está completo. Eu não sei se a produção vai ter aí aquela música do Glória, Glória, Aleluia, mas hoje o time está completo. Hoje, Robson Mendonça, já vou aqui, antes de mais nada, meus cumprimentos. Muito obrigado mais uma vez pela participação nessa nossa troca de ideias, nessa nossa troca de opiniões aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Furquim. Obrigado novamente à TV Você. Seguimos aqui para mais uma semana de troca de ideias saudáveis e para um debate aí que promova, de alguma maneira, o pensar no pessoal que está assistindo, né? Ele que já entrevistou, já foi entrevistado, já fez matéria, já foi até na feira, comeu pastel, com a TV Você. Doutor Carlos Eduardo Gontijo Silva, muito obrigado, doutor. Que bom que deu certo, é muito bom contar com o doutor aqui para fechar esse nosso time aqui de opiniões e debates do nosso TV Você em Pauta. Obrigado mais uma vez. Grande Rafael, obrigado a todos. Prazer novamente estar aqui com todos vocês da TV Você. E vamos aí para mais um papo saudável, mais um confronto de ideias, uma exposição de pensamentos aí a respeito de determinados assuntos. E hoje, como o doutor falou, o time está completo, né? Então, é mais um reforço aí para nós estarmos debatendo essas ideias. Obrigado. Antes da gente começar, eu vou deixar registrado aqui mais uma vez, doutor Robson, doutor Carlos, agradecer vocês mais uma vez pela disponibilidade de a gente estar aqui fazendo aquilo que a gente já vem falando há tanto tempo, Robson, que é aquela questão de a gente não só dar notícia, porque da notícia todo mundo pode dar. Agora, trazer a reflexão para aquilo, isso é muito importante e é por isso que nós estamos aqui hoje. E por falar nisso, não podemos nos esquecer, tá? Site www.tvvocê.br, tá? Instagram TV Você Catalão, YouTube TV Você Catalão, TikTok TV Você Catalão. Estou falando isso por quê? Porque não há aquela questão da preguiça. Por favor, tá? Não é TVVC não, TV Você, escreve VOCE, Catalão. Então a gente está no YouTube, está no Instagram e também está no TikTok, certo? O QR Code está aqui, eu não consigo ver, está? Exatamente aí, acertou. Se você apontar a câmera do seu molecular, certo? Aí diretamente lá pro QR Code que está aqui na tela, onde eu estou apontando, você vai direto para o site e consegue assistir não só o nosso conteúdo aqui do TV Você em Pauta, como também os outros conteúdos que são produzidos aqui no canal. E fiquem à vontade. Lá assista, dê sua opinião. Nós aguardamos aí essa interatividade com os nossos telespectadores, com o pessoal que acompanha a nossa TV Você. E, sem mais delongas, vamos lá começar aqui com os nossos destaques. Primeiro aqui destacando as nossas notícias rápidas aqui, né, que tem a questão da frente fria que avança e Goiás terá queda de temperatura e baixa umidade nesta semana. O trânsito perigoso e violento nas ruas de Catalão, que esse final de semana, com o feriado prolongado, realmente o negócio deu chamou bastante atenção sobre essa questão da violência no trânsito aqui no nosso município. E no meio ambiente, desabamento de lixão contaminou o rio em Goiás, diz Secretaria do Meio Ambiente. E agora chama a produção, porque essas foram as nossas notícias iniciais, e a gente não pode perder aqui também já o embalo do negócio, de falar sobre o que será abordado nessa edição do nosso TV Você em Pauta, de 23 de junho de 2025. Solta a vinheta, produção. Notícias, hoje nós vamos aí debater, seu Robson. Vamos falar sobre, deixa eu pegar a pauta aqui. Primeiro assunto, o ataque promovido pelos Estados Unidos, vai ser um ponto que nós vamos abordar aqui. A questão do petróleo ali no canal, não é canal, não, o Estreito de Hormuz, né? É onde escoa o petróleo do Irã ali e de outros países também, nós vamos falar sobre isso e os impactos que isso pode causar no Brasil. Vamos falar também que o STF retoma, se não me falha a memória, na quarta-feira, dia 25 de junho agora, julgamento sobre responsabilidade de redes sociais por conteúdos ilegais. Temos também a violência nas escolas, isso aconteceu em Rio Verde. Senhores, diretor é ameaçado após tomar celular de aluno que usava aparelho para colar durante prova, diz a polícia. E por último, não menos importante, dança das cadeiras, é isso mesmo. Se o Wilder Moraes for candidato ao governo de Goiás,
mudança à vista para Daniel Vilela. Vamos tratar disso e muito mais. Então, para a gente começar aqui o nosso TV Você em Pauta, falando sobre a questão do tempo aqui. Prepare-se aí com cobertor, essas coisas. Por quê, gente? Porque na quarta-feira a previsão é de queda mais acentuada nas temperaturas, com influência de uma massa de ar frio de origem polar. A passagem de uma frente fria pela região sudeste do Brasil vai influenciar diretamente o clima em Goiás nos próximos dias. Segundo o boletim divulgado neste domingo, mais conhecido como ontem, pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, aí o fenômeno deve favorecer a formação de áreas de instabilidade com possibilidade de chuvas isoladas, principalmente na região centro-sul do estado, nesta segunda-feira e terça-feira, mais conhecido como amanhã. E eu tomei um susto aqui na leitura, porque nós estamos falando de chuvas. E o Robson lembrou uma coisa que antes de iniciar o programa, que é muito importante, antes de eu completar aqui até a leitura da informação para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Ano passado, era o famoso burn, baby burn, o troço estava queimando. E hoje nós temos a perspectiva de chuva, inclusive com o município aqui do estado, com previsão de 10 milímetros de chuva, que não é pouca coisa, seu Robson. Exatamente. Que não é pouca coisa. Aí na quarta-feira, a previsão é de queda mais acentuada das temperaturas, com influência de uma massa de ar frio de origem polar em municípios da região centro-sul. Há a possibilidade de geada de fraca a moderada intensidade. Eu sei que o negócio no sudeste, como diria minha finada avó, que Deus o tenha, o pau vai cantar lá. Porque a mínima para quarta, para quinta-feira são 2 graus na capital paulista. E provavelmente, lógico, eu já acabei de dar a matéria aqui, esse negócio vai acabar chegando aqui. A gente agora também fala rapidinho aqui, nos nossos destaques iniciais, trânsito perigoso e violento nas ruas de Catalão. Sim, vamos falar do nosso quintal rapidinho. Vários acidentes chamaram a atenção na cidade de Catalão neste feriado. E eu trouxe alguns exemplos aqui, que estão nos principais blogs de notícias do nosso município, e vale o crédito, o blog Zap Catalão, os demais outros blogs, o blog do Badinho, um forte abraço para ele também. Mas, por exemplo, motociclista e passageiro foram gravemente feridos após colisão em cruzamento do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Catalão. Outra Isso situação, foi feio, as imagens foram... que rodou as imagens aí, verdade, foi bem violento mesmo, impactante. Mulher fica ferida após colisão entre 2 motos no bairro São João. Câmera flagra acidente de carro e moto em Catalão. Motociclista e passageiros ficam feridos. 2 acidentes simultâneos são registrados na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, e motociclista embriagado se envolve em acidente no bairro das Américas, em Catalão. Robson, não é costume nosso, nessas primeiras notícias, chamar os comentários, mas mediante essa situação, lembrando que passamos por um feriado prolongado, mas eu acho que passou da hora de não só... não é que eu estou passando pano, não é nada disso, gente. Veja bem, entenda o que eu vou dizer. Não adianta a prefeitura gastar com sinalização, não adianta botar o pessoal do SMTC na rua. Eu acho assim que não está faltando a prefeitura. Inclusive que um desses acidentes aqui, a via, ela é bem sinalizada. Agora, se não houver a conscientização de quem está atrás do volante, de quem está pilotando a moto, infelizmente, o governo, tanto nível municipal, estadual, federal, ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive, o governo de Goiás fez uma promoção, estava ali próximo do Rodoshopping, lá a placa com o veículo destruído e tudo mais. Então, assim, quero ouvir o Robson, quero ouvir o Dr. Carlos, o que é que nós podemos fazer em relação a não a sinalização, não a botar o pardal, porque esses pardais uma hora acabam voando, não é isso. O que eu quero saber é o que é de educação que nós podemos passar para a população. Esse é o ponto, porque ficar sinalizando, senão daqui a pouco, Robson, vai estar igual o São Paulo. A diferença é que São Paulo tem 11 milhões de habitantes, Catalão tem 110, 120. A gente não vai conseguir passar de 40 km por hora. É uma situação que eu entendo ser grave. O que você pensa sobre o trânsito violento e perigoso das ruas de Catalão? É permitido dar um spoiler aqui? Por favor. Na nossa pauta aqui no item 4, a gente vai falar sobre violência nas escolas.
como você bem falou, Furquim, as vias, né, é obrigação, seja do município, do estado ou da União, as vias estarem sinalizáveis. E as câmeras não deixam mentir. Os acidentes aconteceram em lugares onde existe um pare gigantesco no chão, tem a sinalização vertical, tem a sinalização horizontal, mas se a gente não tem pessoas no trânsito que ligam a seta, respeitar o pare não é algo que vá nos surpreender. Mas, sobretudo, é algo que está ligado com a questão cultural e educacional das nossas pessoas, dos cidadãos, do cidadão em geral. Nós vamos falar aqui sobre violência nas escolas, né? Ou inversão total de valores. Então a gente tem um déficit, não no desempenho conteudista, não só isso, mas do fino trato, daquele contrato social que a gente espera, né? O mínimo que as pessoas devem ter para poder conviver, né, em harmonia. E a gente está perdendo isso. No trânsito, apesar de não haver essa linguagem, essa conversa, essa interação, né, nós, dentro dos nossos respectivos veículos, estamos ali outorgando a outras pessoas, interferindo na nossa vida. Então, se nós não respeitamos o trânsito para nós, quem dirá outros que pensam também da mesma forma? Então, nós chegamos ao cúmulo de que nós temos que dirigir não só para nós, mas para os outros também. E aí a sinalização perde, a legislação não se aplica, a legislação não é eficiente. Né? Vai falar, olha, eu vou retirar o direito dessa pessoa de dirigir. Qual que é a porcentagem de pessoas que dirigem sem habilitação? Seja porque são inabilitados, seja porque perderam a habilitação, porque não renovaram ou porque perdeu pela quantidade de pontos. Então, já que não sente na parte educacional, doutores, então que pese de outras formas. Né? E o brasileiro só começa a pensar quando afeta o bolso. Infelizmente é assim. Robson, nosso terceiro elemento, Dr. Carlos, é um rapaz novo, você pode olhar, possui cabelo, belíssimo penteado. Por enquanto, né? Veremos. Então, eu vou contar uma historinha para o Dr. Carlos. Que assim se mantenha, né? Depende da genética, doutor. Eu não queria falar, não, mas meu avô é careca, meu pai tá ficando, então eu tô preocupado. Hoje tem minoxidil e implante, vai resolver. Tranquilo. Não. Dr. Carlos, eu sou da época assim, ó. O maior protege o menor. Então, o caminhão protege o carro protege a moto protege a bicicleta e a bicicleta protege o pedestre. Em tese, seria assim. Né? Agora, o que a gente vê não é bem isso. E aí aquele negócio assim, precisamos respeitar os motociclistas. Só que os próprios motociclistas não se respeitam. Porque a moto, eu aprendi isso na autoescola, em 1715. Eu me lembro muito bem disso, porque ao meu lado estava Pedro Álvares Cabral, na minha sala de aula. E do outro lado, Napoleão Bonaparte. Exato. Então, veja, naquela época já se ensinava o seguinte: você pega e a moto precisa ter o espaço de um carro. Justamente. Só que na hora que você está na via, a moto te corta pela esquerda, a moto te corta pela direita. Isso se não acontecer simultaneamente. Entendeu? Então aí eu pergunto. Verdade. Então eu pergunto, o que é que nós podemos fazer para conscientizar, agora estou pegando um filão aqui, o motociclista, que é o que mais apanha no trânsito, infelizmente. Não, e assim, você pode notar que todos esses casos, eles têm em comum um elemento, um fator, que é a moto. Então, infelizmente, os motociclistas, assim como bem levantou meu ilustre colega, muitas vezes não tem instrução. Então, assim, hoje, para se locomover um carro, geralmente o carro ele se presume vamos dizer assim, uma ida a locais mais longe. Então, as pessoas procuram regularizar a CNH, ter CNH, estar com a sua CNH em dia. E muitas vezes, Catalão é alvo de motocicletas, de vamos dizer assim, de semi-motos, que são todas feitas ali, vamos dizer assim, no tranco, que são feitas literalmente só para andar aqui na região. Então isso é um fator, por quê? Porque essas motos muitas vezes não são regularizadas, muitas vezes não tem a documentação ali em dia, e se presume que a pessoa já tem uma moto desse jeito, se presume também que a educação dela, quanto ao trânsito e quanto ao nível de instrução dela, infelizmente, é paralela. Então, acaba que esse é um fator, porque igual nós estamos comentando aqui, todos os fatores aqui, vamos dizer assim, trabalhar com os vetores, né? Sim. Todos os vetores aqui envolvem, infelizmente, o motociclista. E isso é triste por quê? Porque nesse meio prazo aqui, nós sabemos que, infelizmente, o mais prejudicado em qualquer desses incidentes
é o motociclista. O para-choque é o peito, né? Infelizmente, a superfície de contato é infinitamente menor. Então, eu acho que tem que trabalhar e tem que partir desse nível de conscientização e também reforçar a conscientização que é o quê? A regularização de todas essas pessoas. A maioria dessas pessoas, grande parte, sequer tem CNH, tem a documentação. Então, assim, trabalhar esse contexto. Por quê? Porque você força o ser humano a se educar. Você força ele a buscar o entendimento, muitas vezes de saber o que é uma preferência numa rotatória, uma preferência numa via, uma faixa zebrada, então, uma faixa contínua também. Então, esse eu acho que é um dos pontos e que eu creio que os doutores aí vão me corroborar. Não, eu falo que, para mudar de assunto, rapidinho, um último comentário da minha parte, tem gente que não sabe, se perguntando, não sabe o que é direção defensiva. E tem CNH. Então, assim, são situações que nós precisamos corrigir. Diga lá, Robson. Só para a gente tomar cuidado e não terem os nossos cortes aqui utilizados de maneira preconceituosa, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo bojo, lógico. Sim. Então a gente mas tem que separar. Mas se a caraca servir, precedendo as leituras previamente, a gente tem um motociclista que é aquele cara que tem gente que anda certinho, né? E eles, curiosamente, não se envolvem em acidentes. E aí a gente entra no rol do motoqueiro, que é o irresponsável, que é o randandam papapá, e tem o motoboy, que é a pessoa que trabalha leva a vida digna, né? Então a gente tem que separar, né? Entender os perfis e tudo mais, né? Então não podemos, só porque está andando num veículo de 2 rodas, não quer dizer que todo mundo é igual, tá, gente? Tem que analisar cada caso, tá bom? Seguindo adiante com a última notícia rápida aqui, meio ambiente, desabamento de lixão contaminou o rio em Goiás, diz secretária do Meio Ambiente. A SEMAD informa que a pilha de lixo segue instável e há chances de novos desabamentos. O local foi interditado e não pode mais receber resíduos. O desabamento do lixão em Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal, contaminou o córrego Santa Bárbara e, em seguida, o Rio do Sal. Segundo a secretária do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a secretária da pasta, Andréa Vulcanes, esclareceu que, apesar da proximidade do rio descoberto, a contaminação não irá afetar o abastecimento público da cidade de Brasília. De acordo com a SEMAD, o local foi interditado e não pode mais receber resíduos. Vou fazer um pequeno comentário rápido aqui sobre a questão, porque o que eu vou dizer aqui agora tem uma importância, mas não tão importante quanto a opinião dos senhores. Tá? Não adianta você fazer os negócios, barragem de resíduo, lixão, essas coisas, se não tem quem fiscaliza. Então, assim, não adianta. E se você for pegar essa questão da fiscalização, você vai ver que tem 70, 90, 100 mil dessas barragens, desses lugares para acomodar esses resíduos, com 1.000, 2.000, 2.500 pessoas para poder fiscalizar o estado de Goiás inteiro, por exemplo. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa reaparelhar a questão aqui da própria Secretaria do Meio Ambiente, que eu acho que esse é o primeiro caminho. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas que eu consigo vislumbrar aqui a curto prazo mexer com essa situação, porque isso precisa ser fiscalizado. Porque se não for, agora pensa, e se essa bronca aqui vai lá acaba afetando o abastecimento público de Brasília? É só um exemplo. Então, é muito grave, e eu acho que o brasileiro tem essa mania. Nós não estamos aqui para prevenir. Agora, se cair, a gente junta os cacos e conserta. Só que aí aquele negócio. Por exemplo, a região de Mariana, em Minas Gerais, até hoje não se recuperou. Robson. O problema sério do chorume, né? Nós lidamos com situações desesperadoras, não só tristes. Né? Não são só situações tristes, mas desesperadoras. O que causa essa contaminação é o chorume, né? Que é aquele líquido resultante do processo ali de início de decomposição do lixo. Mas quando nós olhamos essa causa, outra coisa chama atenção. E novamente eu retorno para a cultura e educação do brasileiro. Né? A gente viu a questão das motocicletas, a gente vai ver a questão dos alunos aqui. E se o povo brasileiro fosse igual, não igual, mas semelhante ao povo americano,
ao povo europeu. Você vai olhar o lixo que vai ser coletado aqui no Brasil, você abre o saco de lixo, papel, plástico, resto de comida, materiais orgânicos das mais variadas estirpes. Você vai nos Estados Unidos, o lixo não é sujo. É tudo separadinho dentro das casas. Plástico aqui, papel ali. O orgânico nem vai para a lixeira. O orgânico é destruído ali, é dado o fim dentro da casa mesmo. E é até jogado pela rede de esgoto, porque a própria biota, né, o próprio sistema da ecologia vai fazer a degradação desse resíduo orgânico, e aqui a gente coloca tudo junto. Aí mistura esse resíduo orgânico, decomposição, mais produtos químicos, mais papel, mais tinta e etc. E acontece acidentes com isso. Então, antes além da gente criticar a questão do aterro sanitário, né, a questão da falta de fiscalização, a questão da falta de planejamento, da falta de estrutura, nós precisamos tocar o dedo na ferida que somos nós, os brasileiros. Né, que falta um mínimo de... Você chegar aqui, o doutor sabe, os doutores sabem, as meninas que estão aqui sabem, eu sei, você que está aí sabe, como que funciona a coleta seletiva. Mas por que calhas d'água o brasileiro morre de preguiça de selecionar o lixo? Aí o brasileiro morre de preguiça de tomar cuidado no trânsito, o brasileiro morre de preguiça de assistir um programa como esse aqui, que não vai só trazer notícia seca, mas vai trazer um pouco de informação, um pouco de cultura, e não vai ter audiência nenhuma. Porque se a gente estivesse aqui dançando funk, falando do TikTok, criticando, falando de casamento de Virgínia, tava bombando de audiência. Mas por quê? Coisa estúpida. A gente vai tratar algo que de fato precisa para melhorar a sociedade, não é dado o devido valor. Mas aqueles, e o pior aqueles que assistem isso concordam plenamente porque está assim. Aí a gente não sabe se... É difícil, né? Não é fácil. Doutor Carlos, só para pegar um gancho aqui, eu concordo com o Robson em parte. Porque, lógico, os coitados Unidos da América, eles estão mais desenvolvidos, o pessoal, eles separam o lixinho, papel com papel, metal com metal, plástico com plástico, como diria minha tia Creuza, entendeu? Então tá tudo certo, não há como negar que eles são mais desenvolvidos nesse sentido, claro, mais bem educados do que nós. Não, eu não estou pagando pau, não estou puxando saco não, só estou dando um exemplo de que se existem pessoas em outros lugares que podem fazer isso, nós também somos seres humanos, então a gente consegue fazer a mesma coisa. Sem dúvida nenhuma, porque eu falei que eu não concordo, é só com a questão é uma turma que gosta de fazer fumaça, hein? Os coitados Unidos. Mas isso é uma discussão para outro programa. É uma turma que gosta da fumaça. Gosta do diesel. Eles gostam disso. Eu pensei que você está falando de fumaça de bomba explodindo, da erva. Não. Tem várias formas de fazer fumaça. Estou falando da questão ambiental. Eles gostam muito de fazer uma fumaça através de um diesel. Eles gostam de queimar um diesel, como diz o pessoal. Doutor Carlos, é assim, o Robson já falou, só a educação não vai resolver. A gente precisa... E assim, endurecer as leis. Todo mundo sabe como é que faz a prática da coleta seletiva, dentro do próprio lar. Entendeu? Agora, nós precisamos... Assim, gente, vou passar a bola do Dr. Carlos, numa boa. Veja, nós temos quantos anos de existência, o Brasil, o Varonilo? Desde 1500, a descoberta, né? E do processo de independência em 1889. Né? 130 anos, mais ou menos. Então, tem país europeu que tem... 500, é milenar, né? Mais de 2000 anos. 500 anos. Isso não é justificativa, Furquinho, porque vamos debater aqui. Os países europeus era tudo uma cambada de reino picotado. Sim. Eles se reuniram recentemente. Sim. Não é? Então, mesmo assim, mesmo um bando de reino picotado, lá, por exemplo, vou falar igual o senhor. Eu não estou aqui puxando o saco. Mas a turma, para entrar no metrô, no trem, não paga, não passa na roleta, não precisa mais. Então, assim, eu acho que essa evolução social, infelizmente, nós que estamos aqui, nós não vamos ver. Não. Carlos, o que você acha? O que você pensa? O candidato Carlos. Vamos pegar o Enéas. Vamos fazer a posição. 15 segundos. O que a gente pode fazer para a coleta seletiva funcionar? Decolar, por exemplo, em catalão. Olha, eu acho que isso parte de duas premissas. Uma premissa que ela é mais social e uma outra que ela é estatal. A social, como o doutor já levantou aqui, ela é importante. Mas eu acho que assim como grande parte do Brasil, o que precisa não é de planejamento. Nós precisamos de planejamento estratégico. Nós precisamos de um planejamento onde o ciclo se feche
e esse ciclo continue funcionando sozinho. Doutor Carlos está falando então que assim, para planejar nós somos bons. Não é só colocar, vamos fazer, nós temos que fazer, e esse ciclo ele tem que ação. funcionar de uma forma autônoma, onde ele se renove. Concordo, e vai se prolongando. E o outro fato que eu falei que é social é o seguinte, utilizando o gancho do americano, é que o brasileiro ele não tem um sentimento de pertencimento aqui. Então, o lugar onde você pertence, onde você zela, o lugar que é seu, você olha para o lixo, você olha para a sujeira e fala, eu não quero isso aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. Então, assim, o brasileiro, muitas vezes, não tem esse sentimento de pertencimento. E isso é fruto da nossa colonização, que é diferente. Nós somos uma colônia de exploração. Foi uma colônia de exploração, mas depois se converteu para uma colônia de moradia, de um novo povoamento. Então, esse sentimento, essa falta de pertencimento gera uma preguiça no local, gera um descontentamento. Então, assim, você pode olhar, o próprio lixão é uma instituição que é feita desse sentido. Vamos amontoando o lixo num canto distante e o problema acontece o quê? Quando a cidade chega lá. Aí quando a cidade chega lá, a pessoa pensa, agora eu tenho que resolver isso aí. E agora? A cidade chegou até aqui. Então, exemplo, não tô parafraseando, mas um outro exemplo de deficiência, vamos dizer assim, das cidades, as próprias favelas. Então, por exemplo, você coloca um pessoal ali, quando a cidade chega, você causa um problema de moradia, e aí, como é que se resolve? Então, a falta do Brasil não é o planejamento. O planejamento, a pessoa fala, eu quero que seja assim, só que precisa de um planejamento estratégico, um planejamento onde ele tenha uma gestão, essa gestão ela se fiscalize e ela se auto-execute, que eu acho que é o difícil. Porque, por exemplo, nós podemos falar, não, vamos abrir uma área, vamos fazer um aterro sanitário com todas as normas vigentes, ok, mas vamos fazer. E a auto-executoriedade e a auto-fiscalização, onde fica? É o que, infelizmente, nós temos. A falta do planejamento estratégico. Olha só, eu tô tão doido, mas tão doido, que eu vou discordar do que eu acabei de falar agora há pouco. Você vai se contradizer, doutor Furquim? Vou me contradizer, porque eu acabei de me lembrar de uma coisa. Vocês lembram que no litoral do Nordeste foram encontrados containers com lixo hospitalar de países europeus? É uma situação que eu vou falar para você, cara, é delicado. Fico elogiando os caras lá também, mas os caras lá também, sabe? É uma coisa que o Carlos falou que me chamou muita atenção. Eu faço o meu aqui. E o resto do mundo que se vire para lá. Eu acho que é lógico, a conversa tomando um rumo que transcende aquilo que nós estamos discutindo aqui. Porque nós já estamos falando de uma questão que não é só local, municipal, regional, estadual, país, nação. Aí a gente começa a literalmente filosofar, e aí já queria que os povos se unam, todo mundo cante, vamos dar as mãos. We are the world. Enfim, é isso, gente. Agora, a gente passa literalmente para o nosso debate, a gente já está todo mundo aquecido, todo mundo já alongou, então a gente começa os nossos debates aqui no nosso TV Você em Pauta, mas antes quero passar um recado para você que está nos assistindo agora. www.tvvocê.br, Instagram, YouTube e o TikTok, TV Você Catalão, tá? Para os três. As três mídias sociais aí você vai lá, coloca TV Você Catalão e aí você consegue assistir a gente, consegue também verificar o conteúdo dos outros programas também que são produzidos aqui no canal TV Você em Pauta, a TV que te ouve, a TV que te vê. Senhores, vamos dar o pontapé com o tempo hoje e é o seguinte, primeira notícia, táticas enganosas, fator surpresa e armas de alta precisão. Quais as estratégias usadas nos ataques dos Estados Unidos ao Irã? Então, o ataque coordenado dos Estados Unidos destruiu 3 usinas nucleares iranianas, bombardeiros furtivos, mísseis e alta penetração, e mais de 125 aeronaves militares americanas garantiram o sucesso da missão. A missão que eu gostei muito do nome. Pensei que esses nomes eram só por conta da Polícia Federal daqui, não. Eles lá também, Midnight Hammer, martelo da meia-noite, realizado pelos Estados Unidos no sábado, dia 21, que destruiu 3 instalações nucleares do Irã, usou táticas enganosas, fator surpresa e armamentos de alta precisão. Gente, o sucesso da missão foi atribuído aí ao uso de bombardeiros furtivos B-2 que voaram por 18 horas sem serem detectados,
além de mísseis Bunker Busters, lançados pela primeira vez em combate. Senti aqui, nessa notícia, teve porta-avião também que disparou os mísseis Tomahawk. Pessoas, li aqui, tentei aqui da melhor maneira possível passar a notícia para quem está nos assistindo, mas os Estados Unidos fez o famoso Ronaldinho Gaúcho, né? Olhou para um lado e tocou para o outro. Agora, do ponto de vista militar que eu quero falar com vocês agora, está nos assistindo e com os nossos comentaristas aqui, com os nossos comentaristas. Tudo muito assim, primeira vez que usa os B2, primeira vez que usa as Bunker Buster. É lógico que a estratégia de mandar aviões pelo Pacífico e pelo Atlântico, isso é tranquilo para eles, porque isso pode ser feito em treinamento. Mas a utilização das armas é todo conchavo com Israel. Semana passada, seu Robson, conversamos aqui, falamos que os Estados Unidos sabiam do ataque de Israel ao Irã, eles sabiam, e isso, outro ponto também que eu quero passar para vocês também, gera uma descredibilidade em cima do governo americano. Por quê? Nós não sabíamos de nada, agora a gente sabe. Eu vou dar 2 semanas, o Cenourão que falou, de chamar para eles se organizarem. Aí passa 3 dias depois, pau! Então assim, como é que eu vou ter credibilidade no que o Cenourão fala, Robson? O que está sendo feito, né, que o presidente Donald Trump tem articulado nesse conflito dos Estados Unidos, de Israel, com o governo ditatorial fundamentalista islâmico que está à frente do Irã, ou seja, eu não estou falando que é uma guerra contra o Irã, mas o modelo de governo que está posto contra o Irã, é importante destacar que não está sendo atacado o povo iraniano, né, é justamente a criação dessas cortinas de fumaça. A gente bem comentou aqui no começo em off, né? O presidente, o Donald Trump, fala uma coisa, o Rubio fala outra, o outro secretário fala outra coisa, mas é justamente para causar confusão. Quando você vai entrar numa ambiência em que você vai ter que, infelizmente, usar a força, você não vai ter a cortesia de avisar para o seu inimigo, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você quer alcançar um resultado o mais eficiente, o mais rápido e o mais básico possível. É assim que funciona o jogo, ainda mais numa ambiência onde nós temos conflitos que estão se utilizando de armas extremamente eficazes e tecnológicas e precisas. E os Estados Unidos, Israel, tem uma motivação para olhar com certo cuidado para o Irã, justamente por conta do modelo de governo que está ali, sendo o Irã o país que financia os principais grupos terroristas do mundo, estão ali desenvolvendo armas nucleares, né? Inclusive está comprovado, salvo engano, teve até reportagem que teve sinais de vazamento nuclear nos lugares onde foram feitos ataques, ou seja, procedem as denúncias, não é aquele ataque fake como o George Bush fez no passado, né? Armas químicas, não tem, agora tem-se, né, esses indícios, né? E há esse fundamento. Historicamente, né, esses países do Oriente Médio, em especial quem está no Irã desde o final da década de 70, eles querem destruir Israel de todas as maneiras. Não vamos entrar aqui no mérito de como é que se deu o processo de construção das religiões abraâmicas, de como é que é a treta familiar lá de Ismael e Isaac, do pai Abraão, não. Né? Tem esse caráter histórico, mas tem um caráter religioso. Para a modernidade hoje, da geopolítica, tem um caráter estratégico, porque o Irã é um país produtor de petróleo, e essa novela a gente tem visto desde do final da década de 80, a gente viu isso no início dos anos 2000 com a guerra no Iraque, tem que ser levado isso em conta também, não existe, não vão colocar aqui os Estados Unidos como os heróis absolutos, mas existe uma razão para não deixar esse desenvolvimento de armas nucleares, porque as pessoas que estão à frente do governo iraniano têm objetivos baseados em preceitos regidos por um regime teocentrista,
né, fundamentalista religioso, né, um fanatismo mesmo, que não estabelece diálogo com os diferentes. Tanto que alguns países de origem, alguns países islâmicos dentro do próprio Oriente Médio eles ficam meio que se isentam da questão do Irã. O Egito está meio assustado, a Síria está meio assustado. Não se manifestam. O Irã está meio que sozinho nessa demanda toda. O mundo está assustado. O mundo está assustado, né? Mas por quê? Existem outras situações que precisam ser levantadas. Não está às claras ainda todo o processo, até porque isso é uma questão estratégica. Nem todas as informações são reveladas. Eu creio que depois que a ameaça de fato passar, as informações vão se tornar públicas e não estão sendo trazidas agora por uma questão de estratégia militar própria da coisa. Carlos, vamos apanhar do Robson? Porque eu vou discordar dele no seguinte sentido. Houve um relatório emitido pela ONU em que o Irã não tinha arma nuclear. O que eles estavam fazendo era o enriquecimento do urânio, certo? E aí, o Dr. Robson comentou o seguinte, falou, olha, inclusive foi detectado vazamento, e foi mesmo. Mas o Irã trabalha com o enriquecimento. Isso é público. É público. Né? Agora, não foi encontrada a questão de bomba nuclear. Agora, aí fica a pergunta, Robson. Eu bati, mas eu vou soprar. Pra você não ficar bravo comigo. Enriquecendo o urânio para quê, Carlos? Aí surge uma segunda tese, que é o quê? Esse urânio ele tem que ser utilizado por alguém em algum lugar. Então, o beneficiamento, muitas vezes, por isso que há hoje um jogo muito grande de interesses ali, vamos dizer assim, um muro por trás, que é a Rússia, que são outros países componentes daquele mundo árabe, que eu estou enriquecendo o urânio, mas qual que é a minha finalidade de enriquecendo o urânio? A grande sacada seria ou armas nucleares ou, vamos dizer assim, geração de energia. Finalidades médicas, né? Justamente, que é algo que eu acho distante pela situação do contexto hoje do Irã. Mas fica a dúvida, mas particularmente, agora vamos assim, trazendo para um cunho mais pessoal, a minha ideia, creio eu que seja realmente porque isso é um meio muito bom de custear o próprio Estado. Não adianta vender o material radioativo e ter um respaldo de quem está produzindo algo com aquele material, de que você não vai sofrer sanções com o seu próprio material. Então, por isso que nesse momento aí surge por debaixo dos panos coligações, países que brotam ali do nada. Olha, se invadir eu estou junto, se não invadir tem o meu voto de confiança. Então, aí, esse que vamos dizer assim, é o mundo implícito, né? É o que dita, infelizmente, é o que gera essas dúvidas. Mas, particularmente, creio eu que é o meio de se financiar mesmo. O enriquecer urânio é um meio de se financiar e também uma proteção de que aquilo que você está vendendo e ajudando a produzir não seja utilizado contra si. Sai dessa, Robson. Vamos conjecturar. Sai dessa, vamos Robson. conjecturar. Vamos lá. O enriquecimento, para a questão das bombas. Então vamos esperar então o Irã de fato produzir as bombas e soltar a primeira bomba nuclear para depois correr atrás para combater. Primeiro ponto. Enriquecimento de urânio. Não perca seu raciocínio. Então, nós já passamos por isso. Calma. Aí os caras foram lá e invadiram. E você mesmo falou agora há pouco. Não tinha arma química nenhuma. No Iraque. Agora tem. Agora nós vamos entrar na questão, cara. Para você utilizar o urânio para geração de energia, é 5% de enriquecimento. Você vai utilizar o urânio para armas acima de 90%. E para que vai enriquecer o urânio dentro de bunker? Já que é só para gerar energia ou para finalidade médica? Para que você vai colocar ele o mais escondido possível dos satélites e dos aviões e das espionagens que tem por aí? Mano, a gente enriquece o urânio aqui em Angra dos Reis. Mas e tá de boa. A céu aberto? Hã? A céu aberto? Não a céu aberto. Eu estou falando que as instalações, né? O Irã estava muito criterioso, o Irã estava muito metódico. É um excesso de cuidado que vai além do enriquecimento de urânio para a produção de energia. Para que essa preocupação toda, essa segurança toda? Quantos outros países que fazem o mesmo processo e não fica com esse padrão de preocupação? Eu vou mudar o viés da pergunta. Entendeu? Tá.
tudo bem. Por que fazer enriquecimento de urânio embaixo da terra, escondido dos outros? Quem faz coisas escondidas está fazendo coisa errada. É isso que eu estou falando. Entendeu? Só tem um detalhe. Por que Israel tem que atacar os caras? Quem assinou? Quem foi, chegou lá e falou: olha, Israel, Benjamin, vem, querido, você vai ser responsável por tirar o negócio do Irã lá, viu? Quem que autorizou? Na minha humilde e inocente visão, esse é o ponto. O Irã, o regime dos ayatollahs, declara que os Estados Unidos é um país do demônio, que Israel tem que ser morto, que os Estados Unidos têm que ser morto. Eles estão trabalhando com o desenvolvimento desse tipo de armas. Israel é um país extremamente conhecido pela sua inteligência militar, pela sua espionagem industrial. Os caras não vão dar ponto sem nó, Furquim. Os caras vão arriscar fazer o que fizeram, correr o risco de startar uma terceira guerra mundial aleatoriamente. Antes deles serem jantados, eles almoçaram o governo iraniano. Eu continuo com a mesma opinião minha. Quem foi que deu procuração para Israel ir lá e fazer o que está fazendo? Aí é onde eu falo. A ocasião faz o ladrão. Exemplo, o Carlos é meu inimigo. Não gosto do Carlos. Existe a oportunidade de eu jogar umas bombas lá e chamar uns parceiros também que tem umas bombas também. Então eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Eu não sei se o Carlos enxerga dessa maneira. Olha, eu penso o seguinte, eu penso que nós temos que analisar sobre a ótica da hegemonia. Por quê? Hoje, como que o país ele é catalogado como um país de uma grande estrutura militar ou não? Já não é mais pelos aviões, já não é mais pelos exércitos, é pela capacidade de produção de armas nucleares. Destruição em massa. Então, quando você... Acho que essa é a preocupação. Falo isso de forma isenta. Seja, vamos um lado Irã, um lado Israel, que é o seguinte: a quantidade de pessoas que vão sentar numa mesa e vão ter o mesmo poderio que eu. Então, eu acho que essa é uma preocupação do lado Israel para lá e do lado Irã para cá. Então, até aquilo pelo que o Robson falou, Carlos, os caras financiam a jihad. Justamente. Os grupos terroristas. Então, você vai deixar quieto. Quando você tem essa hegemonia, você contabiliza e fala: olha, meu grupo é o A, e no meu grupo tem tantas e tantas pessoas que têm armas nucleares, e o outro é o grupo B, e você faz esse cálculo, a quantidade de países que produzem, que tem essa tecnologia, é um fator interessante para... Olha, porque nós sabemos que uma terceira guerra mundial em nível de explosões assim, consecutivas de armas nucleares, ela é perigosa, todo mundo sabe disso, até mesmo pelo risco da gente se exterminar. Mas hoje, o outro fator é justamente a hegemonia. É eu sentar na mesa e falar: olha, eu te considero como um país, eu reconheço a sua soberania, mas eu estou acima, estou superior, eu sou a pessoa que tenho poder no meu voto. Eu reconheço você, mas quem manda sou eu. Justamente. Então eu creio que tem essa hegemonia. Então essa hegemonia é o que motiva indiretamente também Israel, não vou falar que não é, e também motiva o Irã. E assim como as bases, porque o que ninguém vê é o quê? A base que está atrás do Irã. Nós temos que... Israel tem uma base, nós sabemos quem que é a base, mas nós também estamos procurando quem que é a base que está atrás do Irã. A base que está atrás do Irã também é grande e representa um mundo que a gente enxerga como esquecido. São países ali da região... Pode falar União Soviética, doutor. Pode falar os comunistas, pode falar. Não foi eu falar. Israel tem o Capitão América, né? Não é minha expressão, mas foi o que falaram hoje. Israel tem o Capitão América e o Irã tem a China. Tem o Kung Fu Panda. Gente, e aí... Tem vodkas e soviéticos. Nessa discussão toda que a gente está tendo aqui, eu pergunto a vossas excelências, e o Brasil? O que a gente faz com o Brasil? E aí, o Irã ameaçou, já até o Conselho, eu vou ler direitinho, vocês vão entender, a Irã ameaça bloquear Hormuz após o ataque dos Estados Unidos, mas risco de retaliação e prejuízo à China devem frear a ação. Um bombardeio conduzido pelos Estados Unidos contra as 3 instalações nucleares, Fordo, Natanz e Isfahan, reacendeu um alerta antigo no mercado energético global: o risco
de fechamento do Estreito de Hormuz. O parlamento iraniano aprovou uma resolução autorizando o bloqueio do estreito em resposta direta à ofensiva americana. Apesar disso, a decisão final cabe ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, ao líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Autoridades iranianas afirmam que uma resposta militar será considerada antes de qualquer abertura à diplomacia. Diariamente transitam pela passagem cerca de 21 milhões de barris de petróleo cru e derivados, além de grande volume de gás natural liquefeito. E gás de petróleo liquefeito, aí nessa questão toda, uma interrupção prolongada no tráfico de Hormuz poderia levar o preço do barril do petróleo para acima de $130 o barril. E antes de mais nada, da gente comentar essa situação aqui, estou dando aqui o tempo aqui para a gente dar uma controlada, pedir desculpas ao Dr. Rubens. O Dr. Rubens até passou a mensagem. Falou, pelo amor de Deus, chama a vinheta. Mas a gente não chamou, doutor. Então, assim, é errando que se aprende, e a gente tendo a consciência que nós somos todos brasileiros e não desistimos nunca. Então, fica o recado aqui para eu mesmo e os demais comentaristas, que a hora que for trocar de assunto, se Deus quiser, a gente vai lembrar de chamar. Ô Robson, é o seguinte. Começa comigo. Robson e Carlos, eu perguntei, e o Brasil? Como é que se encontra nessa situação? Porque uma coisa está clara. Irã chegou lá e falou, nós vamos fechar o Hormuz e não sei o quê. E é mentira, porque a China já falou, não fechar nada não, jovem. Não vai não. Não fechar nada não. Você tem eles têm lá o Capitão América. Vocês vão ficar sem a nossa, sem o Kung Panda. Sem o nosso apoio aqui. Sem o Jack Chan. Sem o Jack Chan. Entendeu? E aí a Irã sabe que não pode ficar sem o apoio dos chineses. E outra, comercialmente falando, China é o maior comprador de petróleo do Irã. Então, assim, e isso impacta aqui, porque já tem gente fazendo a previsão do apocalipse. Qual seria? De 5,89 a gasolina a 6,21, que é a média de preço, tem gente falando que nós podemos chegar aí a R$ 7,10 o litro da gasosa. E aí, literalmente, se isso acontecer, é a hora de você financiar a sua mountain bike ou então comprar aquele tênis bacana para caminhada e começar a caminhar ou pedalar, porque andar de carro vai ficar difícil, Robson. Complicado, né? É um equívoco muito grande o Irã falar isso. É latido de pincha, na verdade. O Estreito de Hormuz é considerado como águas internacionais. Passou a garrafa na sua frente, tá? Na primeira edição começou com uma formalidade, né? Todo mundo aqui bonitinho, agora já faz piada, já faz trocadilho, já mexe na câmera. É assim que é bom, é assim que funciona. É ao vivo, bicho. Já dá nome aos bois. Dessa não é a proposta? Já dá nome aos bois. Já dá nome aos bois. Exatamente, né? Então, assim, são águas internacionais, gente. O Irã, nem se ele quiser, ele pode fazer isso. E se ele tentar fazer isso, ele vai estar comprando briga com o Kuwait, com a Arábia Saudita, né? E ainda vai estar validando mais uma chuva de bombas em cima do território iraniano. Então eles não são, eles podem ser malucos, né? E de bombas eles entendem, com devido trocadilho, né? Então eles não são loucos de fazer isso. É uma fala, é uma ameaça, pensando que isso vai surtir algum efeito e não vai, né? Como provocação aos Estados Unidos, a gente tem a questão da China, que a gente tem ali o petróleo ainda como matriz, né, energética. Quando eu falo energético, não é só para fazer motores funcionarem, para carros andarem, mas para gerar energia elétrica também, né? Existem outras aplicações para o petróleo, na fabricação de plásticos, etc. É bom deixar bem claro para o nosso telespectador ouvinte, porque tem país que não tem essa quantidade de sol, de energia solar igual a gente tem aqui, não. Não, e nem as águas que a gente tem para gerar energia. Então tudo roda no petróleo. Exato. Né? É importante destacar. Então, assim, não vai fechar o Estreito de Hormuz. E se o Irã fazer isso, é suicídio. Literalmente é suicídio. Agora, e como é que fica o Brasil para entrar na guerra, Porquinho? Não, eu falo assim, a questão... Revivam o Enéas. O Dr. Carlos vai entender muito bem. Sabe por quê? Antes de você prosseguir. Pois não. Porque assim, a gente está falando
de armas nucleares aqui. Né? O exército brasileiro... Você acha que o Brasil tem condição de entrar em guerra com alguém? Bom, se a luta for no campo de aparar a jardinagem ou pintar meio fio de branco, aí a gente ganha a guerra. Do contrário, qual que seria o comando para o exército brasileiro? Se for verde, corta, se for branco, pinta. Desculpa, cara. Você já foi tenente do exército brasileiro. Eu acho sabe? Isso. Hoje, em 23 de julho... Eu achei esse comentário do senhor deselegante com as Forças Armadas. Mas é verdade. O que os caras prestam hoje? Para aparecer em desfile vazio, pintar meio fio e fazer jardinagem, cara. O Exército Brasileiro, a Força Armada, é isso. Desculpa, gente. É verdade. Não tem crédito, não suporta uma hora de guerra com ninguém aí. Não concordo. Entendeu? Desculpa, mas é verdade, não cara. Concordo. Não é verdade. Então, assim, o Brasil pode sofrer alguma coisa com sanções econômicas. Agora, levar Forças Armadas brasileiras para ir lutar, meu irmão, pode durar um pouquinho para defender o território nacional. Né? Mas aí o que eles têm que fazer? Jogar os baldes de cal branca de lado, né? Tirar as aparadoras de grama e ver se eles ainda sabem manipular armas de fogo. Ó, quando a gente fala Forças Armadas, não está falando só do Exército, não. Eu estou falando de Marinha, Exército e Aeronáutica. Não, mas eu tô falando... A Aeronáutica presta um grande trabalho. Sim, eu tô fazendo aqui um comentário bastante irônico, vamos deixar isso, não é o reflexo. Mas é porque é o que a gente tem visto, em especial do Exército, tá? Não estou querendo aqui faltar com respeito, mas eu estou mentindo, senhores. Você, internauta, quando fala do nosso exército, qual que é a sua referência? Generalizando de uma forma pejorativa. Eu estou fazendo chacota com a nossa própria desgraça, é só isso, filho. Não concordo, mas enfim. Carlos, para o Brasil, não a guerra, mas a questão comercial, tem analista falando que para o Brasil vai ser legal, porque nós somos exportadores de petróleo. Por incrível que pareça. A gente não faz o petróleo virar gasosa. Não refina. Não refina. Mas a gente manda para fora. O que você pensa sobre o assunto? Olha, assim, inicialmente, quanto à questão de mandar o petróleo, esse eu creio que a influência nacional é pouca, porque isso pode enriquecer a Petrobras em um ponto, mas a Petrobras tem como principal acionista a União. Então esse dinheiro ele é repatriado lá para cima. Então a influência dentro do Brasil é pouquíssima. Assim, eu falo no sentido da venda. Nós vamos sofrer muito mais com quaisquer tipos de demora na entrega dos commodities do que com a própria venda em si externa. Então esse é um problema que nós vamos ter. Por quê? Até brinco que a diplomacia ela acaba quando toca no dinheiro. Então nós temos aí todo esse aparato de Rússia, China, essa guerra, mas até então as relações comerciais estão funcionando normalmente. Então a partir do momento que você muda e mexe no estreito, muitas coisas mudam. E o Brasil tende a sofrer justamente pelo fato de nós entregarmos produtos gerados aqui dentro. Então se isso dá uma certa estacionada lá e esses contratos são atrasados, nós temos um início de uma possível recessão, porque muita coisa vai paralisar com produtos internos parados. Então o Brasil tende a sofrer. Quanto à questão da venda, eu reforço que, igual nós estamos falando, vai vender mais caro? Pode vender, mas o acionista principal é a União. Vai ficar pelo contrário, vai vender externo no dólar e vai ficar mais caro ainda mais isso aqui para nós. E esse é o reflexo. Eu enxergo o choro e ranger de dente. E quem vai se lascar de vir quem o consumidor final. Não, tá tudo bem no Brasil, gente. Se o petróleo ficar caro, é só não comprar. Simples. É mesmo? Capaz. Se não compra... Sim. Diz o Júlio, né? Se não comprar, a economia é maior. Exatamente. Se tá caro demais, é só não comprar. Só parar, ué. Que eu falei, em vez de gastar com gasolina, faz o financiamento de um tênis bom de caminhada ou compra uma moto embaixo. Deixa eu te falar uma coisa. É um conselho econômico que não é meu, inclusive. Sim. Se tá caro, não compra. É um conselho de economia que não é meu, de ninguém aqui. Eu não sei quem que falou isso. Enfim, não sei olha só. Dessa vez, doutor Rubens, eu lembrei. Produção, chama a vinheta aí que nós vamos falar do STF. Vai retomar o julgamento sobre responsabilidade de redes sociais por conteúdos ilegais a partir. Eu sou capaz. Eu estava vendo a vinheta, eu sou capaz.
Tem gente que não acredita, mas eu sou capaz. Pessoas, até o momento, a maioria dos ministros já se posicionou a favor da possibilidade de responsabilização civil das empresas de tecnologia nesses casos de conteúdos ilegais. O STF retoma na próxima quarta-feira, agora dia 25, o julgamento que pode mudar o entendimento jurídico sobre a responsabilidade das redes sociais por publicações ilegais feitas por usuários em suas plataformas. Até o momento, a maioria dos ministros já se posicionou a favor da possibilidade da responsabilização civil das empresas de tecnologia nesses casos. Então a discussão gira em torno aí de conteúdos que violem a lei, como mensagens com teor racista, homofóbico, misógino, de ódio étnico e contra a honra ou de caráter antidemocrático. Senhores, eu acho que as mantenedoras dessas redes sociais, as empresas que são donas, proprietárias, elas precisam ter uma responsabilidade, mas agora jogar toda a responsabilidade em cima delas. E eu acho que a gente precisa dividir o prato. Dessa vez eu vou inverter, Robson, vou começar com o Carlos, eu ver o que o Carlos pensa sobre esse assunto, porque eu acho que assim, a gente colocar tudo nas costas do Google, da Meta e de adjacências, eu acho meio pesado. Vocês não concordam comigo? Não sei se tem outra visão sobre o assunto. Não, eu concordo. Vou até concordar em grau, espécie e gênero, porque... Pelo menos alguém nesse programa concorda comigo. Eu tô te salvando. Obrigado. Porque assim, eu vou fazer uma alusão boba aqui, mas vamos supor que você gaste o seu dinheiro. O culpado é você ou o banco? É o mesmo sentido da plataforma. Então, se você utiliza aquela ferramenta com uma má fé, se você utiliza aquela má fé, aquela ferramenta de forma maldosa, você tem que ser penalizado. A plataforma não. Agora, caso é diferente, no seguinte sentido: olha, me forneça tal informação. A plataforma vira e fala, não vou fornecer, não tenho. É diferente. Então aí ok. Agora, diretamente a plataforma, eu sou totalmente contra. Por quê? Porque você inviabiliza um sistema que é universal. Você traz indiretamente uma espécie de censura. Por quê? Porque para que eu vou ampliar um produto que as pessoas utilizam de porta-voz e eu sou penalizado por aquilo que alguém fala? Então você traz uma responsabilidade que é de outra pessoa para a plataforma. E assim, isso além de trazer uma discrepância muito grande com a função empresarial, isso mostra uma instabilidade muito grande. Por quê? Porque eu vou trazer porque a maioria dessas empresas todas as empresas são internacionais. Então, você vai trazer essas empresas para um lugar onde você pode ser responsabilizado por aquilo que milhões de usuários. Uma coisa é você ter um determinado produto que 3 pessoas utilizam. Opa, deu ruim? 1, 2, 3, tá aqui, é um desses 3. Agora, você imagina uma plataforma que milhares de milhões, vamos dizer assim, utilizam. Então, eu sou totalmente contra esse posicionamento que está caminhando o STF, porque além de uma insegurança gigantesca, você cria, um exemplo, a responsabilização do problema de uma forma diferente e de pessoas que realmente não têm nexo com aquilo. Antes de passar a bola para você, Robson, não tem vinheta de polêmica. Fica tranquilo, Dr. Robson. Vamos criar uma. É o seguinte, eu assemelho muito esse caso, Robson, com a questão assim de quem dirige e bebe, fica embriagado e vai dirigir. Como o governo não dá conta de fiscalizar isso, então assim, eu generalizo e, com perdão da expressão, o nosso telespectador ouvinte, dane-se. A regra agora é essa. Eu não dou conta de coibir, eu não tenho meios de coibir, eu não tenho vontade de coibir, e aí você que para uma pessoa que tomou ali 200 ml de cerveja, que não dá pro cara ficar tonto, aquele cara que você equipara, coloca na mesma prateleira aquele cara que passou o dia inteiro bebendo, tomou 1 litro de uísque, 1 litro de vodka, 1 litro de pinga, 1 litro de cachaça e mais tudo 10 long neck de qualquer cerveja que você queira aí. Então,
Eu penso o seguinte, eu não sei se as pessoas estão lendo nas entrelinhas, naquelas letras miúdas igual de contrato, mas isso daqui, para mim, essa questão do STF, é chancelar a incompetência do Estado. Não sei o que você pensa sobre isso, Robson. De cara, é aquilo que vou parafrasear aqui o Dr. Carlos, censura velada em forma de regulação, né? O algoritmo ele ainda não se desenvolveu a tal ponto. Quando a gente olha aqui na discussão que gira em torno, né, de mensagens de teor racista, tem que coibir homofóbico, tem que coibir misógino, tem que coibir ódio étnico, tem que coibir contra a honra, tem que coibir. Agora, caráter antidemocrático. Defina antidemocrático. Talvez a gente cria, né, um verniz para poder validar uma postura, né, para atender a objetivos que de fato não são só aqueles. Para parecer palatável, para parecer aceitável. O que é crime, o que é errado, pessoal, tem que coibir mesmo, tem que meter o ferro, se for crime tem que prender, né? E ainda mais coisas aqui que são horrendas na sociedade que a gente tem hoje. Não dá para, de fato, coadunar com isso. Passar mas agora, na cabeça. Quando eles falam antidemocrático, nós temos que olhar de qual boca sai antidemocrático. Você acha que precisa ter pelo caminhar da situação, conceitualizar o que é esse antidemocrático que está sendo dito? Já está conceitualizado. O antidemocrático é aquilo que o governo não quer que seja dito, independente se seja verdade ou mentira. Não agrada ao governo, é antidemocrático. Agrada ao governo, pode ser a pior coisa do mundo. Está valendo. Tá? Chega lá um Janones da vida que recebe uma passação de pano, que é réu confesso no crime de rachadinha, tá tudo bem. Porque ele é baba-ovo do governo. Agora, se você pega um Nicolas Ferreira, que se fizesse a mesma coisa, ele estaria expulso, julgado, preso, sem tipo de recurso nenhum, como se fosse um terrorista. Simples assim. Ele que perguntou para o ministro e saiu correndo e depois voltou, foi isso? É aquele debate lá. Tá. Né? Mas nós já debatemos sobre isso. Está no vídeo passado aí, pessoal, confere lá. Né? E aí, na reportagem, a gente vê aqui, né, esse placar de 7-1. Não é um precedente legal. Gol da Alemanha. Trazem traumas, né? Então, assim, são invernos nucleares que estão por vir. Mas veremos o que vai vir. Mas a gente está claro, sabe o que é isso aí. É desculpa por quê? Resumindo o jogo, resumindo o futebol. O governo ele tem o controle das mídias tradicionais, da mídia marrom, do rádio, tem o controle do rádio e da televisão. Só que eles não têm controle da internet, igual está aqui. Pessoas com opiniões divergentes debatendo sobre o mesmo tema. E às vezes o que um põe aqui coloca um grupo de pessoas para pensar. E aí, às vezes, esse raciocínio desagrada quem está no governo, esse raciocínio ele pode se multiplicar e aí a gente tem, né, o desencadear uma reação em cadeia que pode, né, trazer impactos que tira esse tipo de gente do poder. Então, resumindo, o futebol é isso. Querem censurar a internet, porque a internet é um lugar que é livre, né, que tem liberdades de opiniões, que tem várias, né, opiniões que podem trazer as pessoas para poder fazer comparações e colocar as pessoas para pensarem. Né, enquanto as outras que têm o controle, por que não tem a preocupação com o que a Globo fala, com o que a Globo passa na novela, com o que é dito no rádio? Está tranquilo, não tem nada em discussão sobre isso. Por que a questão das mídias sociais? A gente tem que parar para pensar. Né? E é basicamente isso aí, pessoal. Doa quem doer, essa é a verdade. Essa questão do antidemocrático precisa ser elucidada de uma maneira explícita e falar, olha, quem fala algo que não agrada ao governo e àqueles que estão no poder é antidemocrático. Pronto. Essa é a verdade. Você corta por baixo. Você acha que, como eu disse, nós estamos... Exemplo, que aí o Carlos vai me entender. Que a gente precisa terminar o programa, porque nós vamos ficar aqui até 7 horas da noite. Dr. Rubens criou a TV Você. Aí a gente vem aqui e fala um monte de borracha. E a TV Você tem que ser penalizada por aquilo que foi dito? Justamente. E aí, e o que o Robson está falando também é uma coisa que eu entendo ser gravíssima. Sabe? Você utilizar de ferramentas... não posso falar ferramentas. De subterfúgios para poder coibir, para poder censurar opiniões que são contrárias àquele governo X ou àquele governo Y. Eu não acho justo, que igual eu falei, é igual você equiparar um cara que bebeu 200 ml de cerveja com um cara que passou o dia inteiro bebendo. Não cabe no mesmo texto
não cabe no mesmo raciocínio, Carlos. Eu não consigo enxergar aqui. Peraí, eu tô com o Robson. Nós concordamos? Sim. Tem vinheta do tema da vitória ainda? A gente tem que ter uma aperto de mãos aqui. Finalmente. Não, porque a gente está percebendo, pelo andar da situação, que a gente chuta a bola a depender daquilo que a gente quer. A gente toca a depender do que a gente quer. E isso, que é uma coisa que eu e o Robson, a gente já vem discutindo em outras edições do programa, Carlos, que é assim, cuidado muito, você que está nos assistindo, a forma como você vê a notícia, a forma como você lê a notícia, e o principal de tudo, porque ler qualquer um pode ler. A fonte. Né? Não só a fonte, é a interpretação dessa notícia. Se ela tem um tom de querer passar pano, igual você acabou de falar, se ela tem um tom de querer, eu vou noticiar, mas não vou... eu vou informar, mas não vou informar. Entendeu? Ou aquilo de mostrar só aquilo que a pessoa quer, só aquilo que a fonte quer, como o Robson colocou muito bem, a fonte. E outra, discurso já velho aqui nesse programa, Robson e Carlos. Eu não sei se o Carlos teve a condição de nos assistir, pegar os vídeos anteriores, mas o pessoal fala assim que a arma nuclear agora está em voga, está em evidência. Armas nucleares, é o fim do mundo, é o apocalipse, mas na minha humilde opinião, a maior arma criada pelo homem está aí na frente da sua boca, Carlos. Microfone. Isso é uma situação muito delicada e através desse pequeno e humilde programa TV Você em Pauta, da gente tentar colocar na cabeça das pessoas, abrir uma pequena fresta de luz para que a pessoa possa ver a matéria e possa ter esse senso crítico de analisar. Será que é isso mesmo? Justamente. Porque essa questão de responsabilidade das redes sociais, igual eu estava falando, o Dr. Rubens não pode ser penalizado por aquilo que nós estamos falando aqui. Justamente. E assim, nós temos que olhar que, assim, por mais difícil que sejam essas palavras, racista, homofóbico, misógino, ódio ético, ferir a honra e o caráter antidemocrático, todas essas, vamos dizer assim, expressões e todos esses crimes, em tese, eles dependem de uma subjetividade. Ele não pode ser trazido para o campo objetivo e ser considerado a partir de uma simples narrativa. Eu disse que então se tornou. E isso é o problema justamente para as redes sociais. Porque as redes sociais vão falar assim, tudo bem, ok, só que assim, eu não entendo assim. Por quê? Porque eu não sou culpado, eu não tenho relação com isso. Qual a causa e efeito que eu produzi aquilo? Não existe. Então como que você vai, novamente, como você vai gastar o seu dinheiro e penalizar o banco? Opa, meu dinheiro saiu daí. Não, tudo isso, as redes sociais, elas são meios de se chegar a algo, justamente pela nossa fala. Então, você canalizar isso, você traz um problema cultural que é o seguinte, nós vamos a partir de agora responsabilizar as redes, porque ela tem um algoritmo que não enxerga isso como algo pesado. Então o que você cria? Você vai criar um objetivismo no seguinte sentido, tudo que se trata sobre racismo, sobre isso, ainda que seja falado, ainda que seja num outro contexto, vamos cortar, vamos censurar, vamos ter que censurar tudo isso de forma objetiva para que eu não peque no subjetivo. Então esse que é o problema. Então muitas vezes todos esses assuntos vão estar em pauta em determinado vídeo, não sendo esse vídeo criminoso, e ele vai ter que ser cortado. Por quê? Porque o algoritmo vai ter que entender que aquilo pode gerar uma ofensa e pode gerar para a plataforma um problema. Gente, só da gente estar aqui trocando ideia e termos citados esses termos aqui, já é motivo do algoritmo reduzir o amplitude desse vídeo. Isso já acontece. Né? E um problema sério, doutor, que a gente tem aqui que entender é por que as pessoas, parece que é óbvio, e parece não, é óbvio, mas por que ele tem que ser dito 2 vezes ou mais? As formas, as informações, elas não são traduzidas do pensamento jurídico, doutores. Não, essas notícias, quando você vê um ministro falando, né, com todo aquele rebusque, com toda aquela liturgia e tudo mais, quem que entende aqueles caras falando?
Eles não fazem aquilo para parecer inteligente, bonito, para parecer. É de propósito, para que as pessoas não entendam. E aí, para aqueles que vão traduzir, leia-se, né, as Danielas Limas da vida, para falar, olha, é isso, olha, é aquilo, para depois lá na frente. Eu não falei isso, foi a imprensa que falou. Então, há um jogo proposital. As pessoas precisam, é difícil dizer isso, é complicado, mas as pessoas precisam desenvolver uma capacidade de pensar juridicamente a situação que está sendo posta no Brasil. Por quê? Porque são mecanismos que estão sendo originados dentro da ambiência jurídica do país. Então, e as pessoas não entendem. Você acha que nós vivemos, então, aquilo que já foi cantado por engenheiros do Havaí? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Não dizem nada. Tá. E assim, nós temos que também trazer um último, só fazendo um último adendo, que é o quê? Vontade, Carlos. Isso só foi trazido em pauta dessa forma, justamente porque a Corte Suprema teve esse embate com as plataformas de mídia. Então, assim, nós não temos em nível, vamos dizer assim, mais raso, outros tribunais que estão brigando por esse tipo de regulamentação. Mas você sabe que me veio na cabeça aqui agora? É assim, ó. Será que é tão importante o STF discutir isso daí? Será que não tem mais nada importante para fazer, não? Tipo, guardar a nossa Constituição? Gente, olha isso aqui. De onde você tirou, Furquim, essa notícia, para a gente colocar em pauta aqui, não foi de propósito. Olha o que eles falaram. Teor racista, homofóbico, misógino, de ódio, né? Você já criou uma raiz de pensamento das pessoas e lá no finalzinho coloca antidemocrático. Não, mas eu falei que é antidemocrático. Por que antidemocrático não vem em primeiro lugar aqui? É isso. É sobre isso. Que as pessoas não têm essa malícia de entender o porquê que a gente fala mídia marrom. Aqui eles estão induzindo indiretamente nas entrelinhas ou na ordem das palavras para que as pessoas aceitem isso. Se fosse a notícia falada só antidemocrático, muita gente ia berrar. Opa, peraí, deixa eu pesquisar. Não, mas peraí, se antidemocrático está no mesmo rol taxativo de misoginia, racismo, quer dizer que então a gente tem que combater também. Já que a gente tem que combater o ato antidemocrático, mas a gente combate isso aí. Não é de propósito não, meu irmão. Robson, você deu spoiler, nós temos que pagar. Tá? Vou pedir para a produção chamar a vinheta para a gente mudar de assunto. Lembrei de novo, Dr. Rubens. Muito bom. Violência nas escolas. Diretor é ameaçado após tomar celular de aluno que usava aparelho para colar seu Robson. Doutor Carlos, para colar durante a prova, diz a polícia. Segundo o diretor, o aluno já havia causado problemas um dia antes, agredindo um colega de sala. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente e o irmão fizeram ameaças ao diretor. Um aluno adolescente de 17 anos e seu irmão de 19 são suspeitos de ameaçar o diretor do Colégio Estadual, professor Quintiliano Leão Neto, na cidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Após ele ter tomado o celular do aluno durante uma prova, segundo a polícia, essas ameaças, o jovem foi preso e o adolescente foi detido pela polícia. Eu vou falar uma coisa para vocês assim. Num país em que nós precisamos noticiar, vou reformular, vai ficar melhor. Num país em que chega o processo eleitoral para escolher o seu presidente, o seu governador, o seu prefeito e por aí vai, estar lá como meta de campanha aumento salarial, ou que nós vamos criar ali, como é que o pessoal fala, não é categorizar, não, de criar o salário de base, o piso, obrigado, doutor Carlos, o piso salarial, e num país que nós vivemos um negócio desse, em que professor é tema de campanha eleitoral, a gente só pode produzir uma situação como essa, de violência nas escolas. O aluno colando, o professor vai lá, toma o celular e o aluno ameaça o professor de morte e isso vira caso de polícia. Eu pergunto a vocês, onde é que nós estamos, Robson? Nós estamos num país onde ser honesto é uma qualidade e não uma obrigação que deveria ser comum. É bizarro, né? É estranho você falar. As pessoas não estranham falar isso. Ou aquele cara é honesto.
Honesto Pessoal, demais. Né? Isso não é qualidade, isso é obrigação, isso é o mínimo esperado para as pessoas cumprirem com o contrato social. As pessoas não se escandalizam mais com corrupção. E, repito, ser honesto no Brasil é uma qualidade. Ele é honesto. Aí a gente entende essa inversão de valores como algo que não assusta. O aluno estava colando, ou seja, estava trapaceando, estava corrompendo. O aluno é corrupto, entendeu? Como de, você viu até o tom corrupto, pô, né? O aluno estava trapaceando, o aluno estava sendo corrupto. Você não vai xingar o aluno de comunista, não, né? Hã? Você não vai xingar o aluno de comunista, não, né? Não, mas ele termina com ista, né? Tá bom. Só com 2 letrinhas já é suficiente. Com certeza a gente sabe em quem ele votou. Dessa forma, né? E ainda é defendido pelo irmão. O que ele estava fazendo era certo. Ele tinha que estar colando. Errado estava o professor de querer aplicar uma prova para saber se o aluno de fato sabia alguma coisa. Porque a única maneira de você saber se o aluno aprendeu ou não, num país em que a educação é daquele nível. Eu não quis nem entrar nessa questão filosófica que você está tocando. Que eu mas é a raiz do problema, doutor Furquim. Que eu acho muito válido. Eu estou pensando aqui é o seguinte, e o senhor como professor, estudar o que estudou, ganhar o que ganha, e se submeter, com todo respeito, Robson, Carlos, a essa palhaçada, isso é que me causa a questão o cidadão não é honesto, ele é corrupto. Isso significa que nós vivemos, e aqui eu vou parafrasear a minha mulher, que ela tem essa frase, com essa palavra na vida dela, e que cada vez que ela fala mais, eu tenho certeza que ela tem razão. Nós vivemos num mundo, sabe, no meio de um monte de psicopata, gente. Isso assusta, cara. Porque o professor se sujeitar a esse tipo de situação, olha o transtorno disso. É um país, porque, se me permite aqui a falar antes de você continuar a passar a bola para o Dr. Carlos, a gente vive num país onde os criminosos se reúnem, dão as mãos e oram para que Deus proteja eles, para que eles não sejam mortos, para que os furtos e os roubos deem tudo certo, para que eles não sejam mortos pela polícia nem sejam presos. Eu não estou viajando na maionese, não. Pesquisem aí, Google. Criminosos se reúnem, dão as mãos e rezam para que Deus os proteja, para que eles saiam cometer os crimes. É normal roubar, é normal furtar, é normal. Carlos, fala alguma coisa aí. Não, além da indignação que fica para todo mundo, né? E assim, só fazendo adendo, eu acho engraçado é que o próprio aluno ele traz um ódio do professor por estar vetando ele de cometer, inclusive, uma infração federal, que é o uso do telefone. Então, assim, é você olhar para o professor e falar assim, você tem tanto descrédito que você está querendo que eu me porte como um cidadão melhor e eu vou te penalizar por isso. Porque, assim, nós sabemos aí que hoje a proibição está em nível nacional, né? A proibição da utilização dos telefones, inclusive meu irmão adolescente também, dessa mesma idade, ele não leva. Por quê? Porque eles passam um detector de metal, olha, não pode trazer nem desligado. Então você imagina uma inversão total de valores ao ponto do aluno olhar para o professor que está ali todo santo dia, passando alguma coisa para ele, e nele não vê nada. Doutor, me desculpe interrompê-lo e até me desculpe a pergunta que eu vou fazer. Se isso constranger o senhor, você não precisa nem responder. O irmão do senhor estuda numa escola pública ou privada? Escola pública. Escola pública? Estadual. Estadual? Beleza. Justamente, para você ver o nível que está. Se vir falar para mim que uma escola pública tem detector de metais, aí eu vou pedir para descer, cara. Você vê. Esse é o propósito. Uma escola pública tem detector de metais. Não, eu faço a ressalva. Anice é pedreiro. Lá no Anice Cecília, justamente. Santa Terezinha. E ele chega com as mochilas, eles têm um bastão assim, que é igual aquele do Enem, sabe? Aquele desenho que passa. E pô, não vai entrar. Carlos Robson, é bom que evita a entrada de instrumentos pérfuro-cortantes, armas de fogo. E eu vou falar aqui que você vê. O professor lá em Rio Verde, ele ainda se deu bem. Ele foi só ameaçado. Olha que ponto nós chegamos. Ele foi só ameaçado. A gente parte do menos pior. Porque tem professor em São Paulo que é esfaqueado em sala de aula. Exatamente. Isso aí é o problema.
O professor hoje, além dele ser desvalorizado, além dele ser mal formado nas universidades, dos professores que formam os professores, eles ainda recebem, né, de maneira empurrada dos pais a atribuição da educação familiar. Porque educação, quem ensina é o pai e a mãe dentro de casa. O professor, ele transmite conteúdo. Mas o brasileiro, ele transmite, ele empurra o filho dele para a escola na expectativa de que o professor não só ensine, mas também ensine a ser pessoa. Forme o caráter dele. Não, e assim, é uma coisa que ninguém observa, é o seguinte, que a escola não é família, a escola é sociedade. Então, o contexto familiar que a criança tem que ter em casa. Quando ela vai para a escola, ela não está inserida no meio de aprendizado moral, ela está inserida na sociedade como meio educacional. Técnico, é técnico. Justamente. Então, assim, a escola é a sociedade. Então, todo aquele reflexo, você olha, você naturalmente fala, isso aqui é a sociedade do futuro. Mas, só para mudar o último tema de hoje, para a gente ir embora, porque já recebi até mensagem que falou, nossa... Da linha. Como é que nós vamos exigir uma postura familiar, um local saudável para a pessoa crescer, para a criança crescer, ter um desenvolvimento social adequado, se a família é mais desestruturada do que outra coisa? Mas há uma engenharia social no intuito de destruir as famílias hoje em dia. Esse aqui é. Será tema abordado nos próximos capítulos. A produção, chama a última vinheta de hoje, por favor. Robson, dança das cadeiras, ponto de interrogação. Se o Wilder Moraes for candidato ao governo de Goiás, mudança à vista nos projetos de Daniel Vilela, o ex-presidente, o Jair teve aí, hein? Dadas as derrotas pelas prefeituras de Goiânia e Aparecida em 2024, ele está de olho numa aliança com Ronaldo Caiado e Daniel Vilela. Então o Jair e o bolsonarismo, como está colocado aqui, pode apoiar Daniel Vilela para governador, bancando um dos candidatos a senador na chapa do líder do MDB. Antes da visita ao estado de Goiás, Jair Bolsonaro mandou um recado. O vereador Major Vitor Hugo, seu primeiro amigo em Goiás, deve ser candidato a deputado federal e não a senador. Quanto a Wilder Moraes, o que fazer com o senador de 57 anos? Jair Bolsonaro e, sobretudo, Valdemar Costa Neto tem apreço político, tem apreço pelo político de Taquaral, melhor dizendo, de Goiás, e a infraestrutura que o presidente do PL em Goiás mobiliza para os aliados é sempre a maior possível, daí sua força. Wilder Moraes quer ser candidato a governador porque, sendo senador, nada tem a perder. Mas sabe também que seu projeto pessoal não é o do Partido Liberal, não é o do Jair Bolsonaro. Robson, isso sintetiza o comentário, porque a gente precisa ir embora, mas podemos ter um racha mais para frente nessa história toda? Dentro do próprio PL? Sim ou não? Não acredito. Né? Nós temos dois gigantes da política do PL em Goiás. O senador Wilder Moraes tem feito um trabalho notável lá no Senado. O Major Vitor Hugo dispensa comentários também. Foi o 01 do Bolsonaro enquanto deputado federal, um cara inteligentíssimo, fundador do Instituto Arpia, tem muito conhecimento, né? Sempre foi despontado aí um dos melhores em tudo que ele disputa, né, da própria carreira militar. Eu conheço pessoalmente, conheço também o senador Wilder Moraes, né? E o Wilder Moraes, ele não tem nada a perder, porque ele sai candidato. Se não der certo, ele volta a ocupar o cargo de senador, porque tem mais 4 anos, né, para seguir. Né? E um dos próximos senadores de Goiás, que agora nós teremos 2 candidatos, o Vitor Hugo não sai senador porque já está com as pesquisas apontam, o atual deputado federal Gustavo Gayer é possivelmente o futuro senador do estado de Goiás pela bancada desse alinhamento político, né? Ficando a definir aí a segunda cadeira. Bom, as pesquisas de hoje, né? O Gustavo tem feito um excelente trabalho enquanto deputado federal, tem levado para o mundo as discussões que estão em voga atualmente, sobretudo a questão da censura, a questão da internet. Ele é um cara que veio, né? Que está nas mídias sociais, formou-se político, consolidou-se político nessa ambiência, é um cara que tem levado o nome de Goiás de uma maneira brilhante para o cenário nacional e internacional, então tudo corrobora para que o Gustavo Gayer seja
senador por Goiás. Quanto ao projeto do Wilder, né, ainda que se torne um projeto pessoal, eu acredito que o senador vai escutar o aconselhamento do presidente Bolsonaro, presidente do PL, o Jair Bolsonaro. Né? E o que o Jair Bolsonaro definir, com certeza, vai ser acatado pelo senador Wilder. Bolsonaro é a autoridade, né, do PL. Está com essa moral toda dentro do partido? Eu estou perguntando isso, Jair, devido a todos esses problemas que ele e a família vem passando e tudo mais e tal. Ele está com uma base sólida. É o cara que manda prender e manda soltar dentro do partido? Ele não é o presidente oficial, Valdemar Costa Neto. Bolsonaro ocupa um cargo, né, de liderança dentro do PL, né, isso é fato. Ele tem voz nas indicações políticas. Ele acaba sendo um grande estrategista dentro do partido. Eu estou te cortando porque a gente precisa ir embora. Eu tenho que fazer uma pergunta ainda para o Dr. Carlos, mas assim, é o seguinte: a Valdemar Costa Neto não é um nome que prejudica? Se a gente falar de político no Brasil, é complicado, por conta dos históricos, né? Por isso que eu estou perguntando. Exatamente por isso. Então, fatalmente, por mais que tenham pessoas boas, né, nos lugares, tem situações do passado que vão estar ali, porque os políticos no Brasil também, além dos políticos novos, existem os políticos velhos. Né? E conforme os governos alternam no Brasil, as mudanças também alternam. Né, as mudanças de postura. Lembrando que o PL ele é só um veículo. O PL é só um veículo. Bolsonaro hoje pode sair do PL e ir para outro partido. E aí, em tese, desalinha-se essa questão do vínculo com o Valdemar. Se o Bolsonaro for partido novo. Entende? Então, quando eu falo PL, né, é porque o Bolsonaro está no PL. Mas quando a gente fala bolsonarismo, quem tiver com o Jair Bolsonaro, independente da legenda que ele for, vai acompanhar. Então isso é mero detalhe. Né? Ele leva essa base toda. Então, voltando ao projeto, o Wilder Moraes ele tem cacife político, né? É senador já de mandato de destaque, né? Mas sejamos realistas. Daniel Vilela tem um serviço apresentado enquanto vice-governador. Ele tem histórico familiar, né, filho do Maguito Vilela, do saudoso Maguito Vilela, né, e tem uma carreira política ainda muito grande pela frente. Além de herdar um trabalho que o Ronaldo Caiado, apesar das minhas críticas, né, ele tem feito um bom trabalho, sim, em especial na segurança pública, merece o destaque, merece o reconhecimento, e ele passa esse legado para o Daniel Vilela. E existem outros nomes, né, a política é um meandro de diálogo. Então, hoje nós estamos em meados de 2025. Então, o cenário ele vai se desenhar até meados de 2026, até onde vai ter as convenções partidárias. Então o jogo pode mudar de última hora. E tudo isso depende das articulações internas entre essas personalidades políticas, entre os partidos, né? E tem muita água para passar debaixo da ponte. Então, uma das primeiras coisas é ventilar o nome, ver o que a sociedade pensa, ver o que a sociedade sente, ver como isso reflete nas pesquisas, justamente para organizar a estratégia política por trás de tudo que vai ser definido até 2026. Carlos, Daniel Vilela, bom nome para você ou não? Para mim, ótimo nome. E só fazendo um adendo, eu acho que a política, por essa polarização, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, tornou muito válida uma moeda de troca, que é o centro. Então, essa atitude do Bolsonaro, junto com essa chapa, essa indiretamente chapa Caiado, Daniel Vilela, trazendo Daniel Vilela, é um apoio muito grande também para trazer o MDB para a base, seja ela Goiás, tanto quanto num futuro próximo presidência. Então, na minha concepção, o Daniel Vilela é um nome bom, assim, também por conta da influência, ou seja, é capaz de exercer e colocar em prática tudo aquilo que é planejado, porque não é só planos, é influência também de arrumar cooperação para que meus pedidos sejam aceitos, para que as coisas sejam feitas. Uhum. Então, quando você já tem essa articulação, ainda que ele não seja um nome ainda tão forte, tão considerável quanto o Caiado, ele já tem essa, vamos dizer assim, essa escola, né? essa instrução para conseguir, né, galgar justamente o know-how. Então eu penso isso quanto a ele. Não escutei em lugar nenhum. Para a gente encerrar o programa, me atrevo a dizer que a solidez de Ronaldo Caiado dentro do estado de Goiás muito se dá por esse rapaz chamado Daniel Vilela.
pelo que a gente vem acompanhando, pelo que a gente vem lendo, muito do que está sendo feito, o Daniel Vilela é o cara que está por Abre trás portas, não adianta. de muita coisa aí que está sendo feita no estado de Goiás. Tem outras personalidades, Furquim, né? Por exemplo, o Goiás hoje é nichado no agro, né? Então, a gente tem, por exemplo, o próprio Zé Mário Schneider, que é uma liderança do agro no estado de Goiás. Ele também pode pleitear, né, algum cargo nesse sentido, pode ser vice de alguém, pode estar junto no apoio, né? Enfim, a gente sempre vai ver essa situação se desenhar. Fato é, o cidadão catalano, o cidadão goiano precisa acompanhar esses nomes, precisa aprofundar, por mais que você não goste de política, é a política o único caminho capaz de colocar as pessoas que vão colocar as decisões postas e às vezes definir o que vai estar no nosso prato de comida. Então, mesmo que você não goste de política, você vai ser governado por um político. Então, por que não se envolver? Nem que seja para fazer, né, as melhores escolhas. Talvez não a melhor escolha, né, mas as melhores exclusões, porque nem sempre se trata de escolher o melhor, mas de excluir e excluir o pior de todos e optar pelo, abre aspas, menos pior. Para a gente encerrar, a sociedade que bate no peito e assume a derrota, que é aquela em que fala que não gosta de política. Aí para a gente ver o pé e a situação que nós estamos como sociedade. Agradecer demais a todo mundo que chegou até agora. Vamos entrar por Guinness, estouramos muito, mas e muito o tempo. Não sei se retornamos na próxima segunda. Por isso, Robson, foi bom enquanto durou. Muito obrigado pela sua presença, pelos comentários. E vamos negociar junto ao Dr. Rubens Pena se a gente consegue voltar na segunda-feira que vem, depois de ficar 2h30 de programa, tá bom? Exatamente, e também não podemos esquecer de colocar a vinheta para rodar, tem que chamar a vinheta, viu? Exatamente. Dr. Carlos, eu acho que foi a primeira vez e a última. Muito obrigado pela presença. Eu acho que tchau. eu chamo de Rivotril, né? O Rivotril aqui é a comprovação daquilo que eu falei, que eu bati o pé que a gente tinha que ser 3. O âncora, aquele cara que vai afundar o programa, e os 2 comentaristas, para dar o dinamismo. E, cara, eu te agradeço demais. Aqui não estou jogando confete, já sabia de vossa capacidade, de vossa inteligência, além disso, é um ser humano muito bacana, que teve muita paciência com as minhas petições no WhatsApp. Vem, doutor, pelo amor de Deus, reaparece aí. Obrigado, doutor Carlos. Não, que isso, eu agradeço, é um prazer estar aqui e, acima de tudo, também dialogar. Acho que o diálogo, ele é o campo aí que se abre e ele é o meio que transforma todo tipo de problema. Então, eu te agradeço, obrigado. E a paciência foi a minha, né? A paciência do doutor, né? Que aguentou os meus reagendamentos, né? Então, agradeço a todos os nossos ouvintes e quem nos vê aí através das nossas mídias. Gente, muito obrigado mais uma vez pela paciência e pela audiência. Ó, louco, meu! Lembrar você, www.tvvocê.br, no Instagram, TV Você Catalão, no YouTube, TV Você Catalão, TikTok, adivinha? TV Você Catalão. Dá uma chegadinha lá, não é só o nosso programa, tem outros conteúdos sendo produzidos aqui no canal e a gente fica muito satisfeito com a sua presença nas nossas mídias sociais, seja assistindo, seja comentando. Fiquem à vontade. A todos uma boa semana. Muito obrigado pela paciência e mais uma vez falando. E segunda-feira que vem, se Deus quiser, a gente com novos assuntos, novos debates e trazer um pouco de reflexão nessa cinzenta sociedade brasileira. Muito obrigado a todos, forte abraço, até lá.